Eu vou falar sobre a triagem de risco nutricional, ou Nutritional Risk Screening, que é a sigla NRS. Essa triagem é utilizada em pacientes hospitalizados. Meu nome é Clislian, eu sou nutricionista do HUB desde 2006 e sou mestre em Ciências da Saúde. Bom, o artigo original, da NRS, ele fala um pouco para a gente sobre como a NRS foi constituída e sobre a validação dela. Ele foi escrito por 4 pesquisadores, todos eles dinamarqueses, com a seguinte justificativa. Alguns estudos clínicos randomizados feitos com pacientes que recebiam terapia nutricional, seja ela via oral, por sonda ou por NPT, tinham efeito positivo. Alguns pacientes apresentavam efeito positivo e outros pacientes não apresentavam efeito quando recebiam essas terapias nutricionais. E estabeleceu-se então que os pacientes em risco nutricional seriam aqueles pacientes que se beneficiariam com a terapia nutricional. E só para contextualizar um pouquinho, o que seria um estudo clínico randomizado, esse RCT? Então, é um estudo onde você tem participantes com a mesma característica, e aí você separa esses participantes em 2 grupos. Um grupo que vai receber a intervenção, que no nosso caso seria a terapia nutricional, e um grupo controle, que não vai receber nada. E a gente observa dentro desse grupo aqui da intervenção aqueles que tiveram resultados positivos com a terapia nutricional e aqueles que não tiveram resultado nenhum. Então, esses autores propuseram essa tabela da NRS, onde você tem scores. Esses scores são baseados na parte nutricional e essa parte nutricional, por sua vez, é baseada na perda de peso, na ingestão alimentar e no IMC menor que 20,5. Então, algum desses fatores presentes no paciente já coloca o paciente em algum desses scores. Caso os 3 fatores estejam presentes, nós devemos considerar o fator de maior gravidade. E aí, somado a esse fator, temos também o fator do estresse da doença, E aí, somando os dois, nós temos o score final. Esse score final, ele varia de 0 a 6, e os pacientes são considerados em risco aqueles com score maior ou igual a 3. A partir desse slide, eu vou explicar como foi estabelecido o score para cada nível e os pontos de corte utilizados de acordo com os estudos que aqueles 4 autores utilizaram para se basear. Então, sobre o grau de comprometimento nutricional. O score 3 ele foi baseado nesse estudo, publicado em 1950, mas realizado em 1944, com 32 homens que foram submetidos a uma dieta restritiva, com 0 a 25% das suas necessidades. Esse estudo foi realizado durante 24 semanas, aproximadamente 3 meses, e a consequência foi uma perda de peso de 18% desses homens e um IMC de menor que 18. Então, o score 3 foi definido com base nesse estudo, e aí seriam pacientes com uma perda de peso maior que 5% em um mês ou maior que 15% em 3 meses, ou IMC menor que 18,5 com condição geral comprometida, ou então que apresentassem uma ingestão alimentar de 0 a 25% da sua necessidade normal na semana anterior. No score 2, ainda sobre o grau de comprometimento nutricional, a ingestão alimentar ela foi extrapolada dos resultados do score 3, que foi baseado naquele estudo. A perda de peso também, os resultados foram extrapolados do score 3, e o IMC foi baseado nesse estudo aqui, de que pacientes com DPOC e IMC menor que 20,5 se beneficiaram com terapia nutricional. Então, foi estabelecido que pacientes com score 2 são aqueles que têm uma perda de peso maior que 5% em 2 meses, ou um IMC de 18,5 a 20,5 com condição geral comprometida, ou então uma ingestão alimentar de 25 a 50% da necessidade normal na semana anterior. O score 1. A ingestão alimentar foi também extrapolada dos scores 2 e 3,
E a perda de peso, ela foi baseada nesses dois estudos aqui, que observaram o efeito positivo da terapia nutricional em pacientes que tiveram uma perda de peso maior que 5% em 3 meses. Então, no score 1 são os pacientes com perda de peso maior que 5% em 3 meses ou ingestão alimentar abaixo de 50% a 75% da necessidade normal na semana anterior. Sobre a gravidade da doença. No score 1, então são aqueles pacientes que têm essa doença, eles se beneficiariam de terapia nutricional caso apresentassem no mínimo um grau moderado de desnutrição. Ou seja, são pacientes com uma doença em que não há uma necessidade muito aumentada, então ela pontua 1, mas que se o paciente já apresentar um grau de comprometimento nutricional moderado, que seria a pontuação 2, levaria a um score 3, e aí o paciente se beneficiaria com a terapia nutricional. O score 2 seriam pacientes que se beneficiariam de terapia nutricional caso apresentassem no mínimo um grau leve de desnutrição. Então, são doenças onde o estresse é maior do que as do score 1 e um grau já leve de comprometimento do estado nutricional faz com que o paciente se beneficie de terapia nutricional. No score 3, então a gente tem pacientes que se beneficiariam de terapia nutricional mesmo se não tiverem desnutrição. E, então, em outras palavras, esses score seriam pacientes que estavam bem e sofreram alguma doença aguda que o deixaram em um estado grave de terapia intensiva. Então, alguns casos especiais dentro da NRS, quais seriam? Grupo de idosos, né? Nesse estudo aqui observou-se que um aumento na sobrevida de 500 idosos que receberam terapia nutricional, mas que tiveram um score de 2 na NRS, ou seja, eles não alcançaram 3, mas eles se beneficiaram com a terapia nutricional. Então, por meio de métodos estatísticos, né, esse artigo ele verificou que o número 1 era adequado para se atribuir aos idosos maior ou igual a 70 anos e que tinham comprometimento no IMC ou na ingestão alimentar ou na perda de peso, ou então alguma doença pré-existente. Então, deve-se somar um ponto para idosos maior ou igual a 70 anos, além daqueles scores daquela tabela que eu já mostrei. E, além disso, né, isso tudo é válido e também é válido dizer que os idosos possuem uma redução da massa magra que é associada ao envelhecimento. Né? Então, isso faz com que eles já sejam mais fragilizados. Outro caso especial diz respeito àqueles pacientes que estão acamados ou então que possuem edema, então o peso não pode ser obtido. Nesse caso, a CB pode ser obtida, a circunferência do braço, e a circunferência do braço menor que 25 centímetros, os pacientes se beneficiariam com terapia nutricional. Ela equivaleria ao IMC menor que 20,5. E a CB, ela pode ser medida, sim, com o paciente deitado, né, de acordo com o protocolo de Schulleyer. Então, uma vez estabelecidos os scores, os pontos de corte da NRS, esses autores partiram para a validação, né, da NRS. Então, como é que foi esse trabalho de validação? Primeiro, eles fizeram uma análise de 128 estudos de caso clínico randomizado, né, e esses pacientes desses estudos foram separados entre aqueles pacientes que recebiam terapia nutricional e aqueles que não recebiam terapia nutricional. E aí eles observaram efeitos positivos, né, e efeitos nulos. Quais seriam os efeitos positivos da terapia nutricional? Uma mobilização acelerada, uma redução nas taxas de infecções, outras complicações, uma redução no tempo de internação. Esses seriam os efeitos positivos da terapia nutricional. Essa terapia nutricional poderia ser via oral, por nutrição enteral ou nutrição parenteral. Depois, a segunda parte, né, do trabalho de validação foi classificar os pacientes todos os estudos analisados de acordo com os scores pré-estabelecidos, de acordo com a NRS. Então, os 4 autores aplicaram a NRS para os mesmos pacientes, que seriam esses pacientes aqui, ó, com efeito positivo e com efeito nulo e que receberam terapia nutricional.
Aí os resultados foram analisados e foi calculada uma média de resposta de cada autor relacionado aos scores finais. E entre os autores houve divergência nos scores final da NRS. E quando a diferença era maior que 1 ponto entre eles, era solicitada uma revisão. Então, a terceira fase desse trabalho de validação foi o estabelecimento do ponto de corte, né? Então, foi observado que na maioria dos estudos, os pacientes com score 3 ou mais se beneficiaram da terapia nutricional. Então, essa figura mostra, né, que na parte verde seriam os pacientes que não têm efeito, a terapia nutricional não tiveram efeito positivo neles, né? E a parte branca seriam os pacientes com efeito positivo da terapia nutricional. Então, a gente observa que aqueles com score menor que 3 não tiveram uma quantidade grande de efeitos comparado àqueles com score maior ou igual a 3, que a maioria teve um efeito positivo da terapia nutricional. Então, a gente observa aqui outra parte importante, né, de falar sobre esse estudo é que somente 45% dos estudos analisados, os autores chegaram a uma concordância de score maior ou igual a 3, ou seja, eles divergiram muito, né? Então, somente 45% deles é que eles concordaram nesse score maior ou igual a 3. Então, por isso é necessário a padronização do preenchimento da NRS. E aí, eu venho agora falar um pouquinho dessa padronização, né, sobre algumas dúvidas que podem surgir na hora de se preencher a NRS. Então, primeira coisa, essa pré-triagem, ela foi estabelecida pela ESPEN, né, com 4 componentes, antes de se realizar a triagem propriamente dita, que é aquela tabela com os scores. Então, nessa pré-triagem, são 4 perguntas. Uma diz respeito ao IMC, se o IMC é menor que 20,5, depois se o paciente teve perda de peso nos últimos 3 meses. Pergunta 3 é se o paciente teve redução na ingestão de alimentos na última semana. E a pergunta 4, se o paciente tem doença grave. Então, se o paciente responder sim para qualquer uma dessas questões, você tem que preencher a tabela 2, que é aquela tabela dos scores. Tá? Se caso for todas as questões, não, o paciente deve ser retriado semanalmente. Então, aqui ó, a gente tem um sim, então vai para a segunda parte. Todos não. Essa segunda parte não deve ser respondida, né? E nem incluída no prontuário do paciente. A única parte que deve ser incluída é essa daqui. Além disso, se essa parte não foi respondida, não deve se atribuir um número à NRS. E também deve considerar no final que o paciente está sem risco nutricional. Bom, sobre o IMC. Então, o IMC menor que 20,5 é uma coisa bem objetivo, né? Então não gera dúvidas, é um dado muito objetivo que não vai gerar dúvidas, é sim ou não. Agora, com relação à perda de peso, né, nos últimos 3 meses, como que deve ser isso? Essa pergunta deve ser feita ao paciente, então, da seguinte maneira: 3 meses atrás o senhor ou a senhora tinha esse peso, né? Deve ser pesado o paciente e perguntado se ele tinha esse peso há 3 meses atrás. E a perda de peso de mais de 3 meses, ela não deve ser considerada. Não deve-se, por exemplo, pegar a perda de peso de 6 meses, dividir por 2, achando que o resultado será a perda de peso em 3 meses. Porque pode ser que o paciente tenha perdido peso nesses 6 meses, sim, mas nos últimos 3 meses ele está mantendo o peso. Tá? E a perda de peso deve ser considerada mesmo se for intencional. Por quê? Porque a perda de peso ela é acompanhada de uma redução da massa muscular
que pode levar, sim, ao comprometimento nutricional. Então, deve ser considerado. Com relação à ingestão alimentar, né? A ingestão alimentar, ela se refere a uma média da última semana. Então, o paciente ele deve ser estimulado a dizer sobre a ingestão dele na última semana e ele falar essa média para a gente. Tá? No caso de retriagens, o nutricionista ele pode e ele deve, né, observar a questão de quanto o paciente está recebendo e aceitando pela via oral, por sonda ou por NPT e calcular o percentual, né, desse VET sobre o GET, para saber se ele teve ou não redução da ingestão alimentar. E no caso de jejum para exames e outros procedimentos, que acontece muito em hospitais, né? Então, a gente tem que, para um dia de jejum, né, sem comer, esse dia representa mais ou menos 15% de uma semana. Que essa conta eu fiz dividindo 1 por 7 e multiplicando por 100, que 7 dias da semana. Então, nesse caso, o paciente atingiu 85% das necessidades na semana anterior. Então, um dia de jejum, ele já tem sim uma redução na ingestão alimentar na última semana. E então, agora sobre a doença grave, né? Então, o que seria uma doença grave? O paciente possui doença grave? Então, de acordo com a ESPEN, né, em outras palavras, essa pergunta poderia ser: a doença aumenta as necessidades nutricionais e pode acelerar o processo de deterioração do estado nutricional? Então, se a resposta for sim, né, essa doença, esse paciente deve ser marcado a parte 2 da NRS dos scores. Então, considerando a referência da ESPEN para as diversas doenças, as doenças onde o paciente se beneficiaria com terapia nutricional seriam essas: DPOC, ICC, que é insuficiência cardíaca congestiva, essa seria a nossa referência, tá? Doença de Crohn, apenas na fase ativa. Síndrome do intestino curto, apenas se a ressecção for em todo o colo ou se 1 metro ou mais de jejum. Cirrose hepática descompensada. E a nossa referência: pancreatite aguda grave ou pancreatite crônica, a nossa referência. IRA. Então, nessa parte, a insuficiência renal aguda, a gente deve considerar a doença de base, porque ela sempre vem acompanhada de uma doença, né? Considerar se essa doença leva a um estresse metabólico e também se o paciente está fazendo diálise. Se ele estiver fazendo diálise, sim, deve ser marcado como doença grave, porque leva a um aumento das necessidades nutricionais. A insuficiência renal crônica, se ela estiver descompensada, e a insuficiência renal crônica se tiver o paciente em tratamento dialítico. Essa seria a nossa referência. Em doenças infecciosas, tuberculose pulmonar e a SARS, causada pelo coronavírus, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida, essas seriam as nossas referências. E em oncologia, alguns cânceres catabólicos ou outros cânceres, desde que estejam em quimioterapia, onde você vai ter um aumento das necessidades nutricionais. Alguns cânceres não são catabólicos, então câncer gástrico, câncer coloretal, câncer de mama, desde que não tenha metástases e o paciente não esteja em quimioterapia, eles não devem ser considerados como doença que aumenta o estresse metabólico. Essas seriam as nossas referências. No músculo, nós temos a desnutrição grave, como doença grave, e na geriatria, na parte geriátrica, idosos com incapacidade física deve ser considerado
como doença grave, disfagia neurológica, submetidos a cirurgias ortopédicas ou então com algum grau de demência. Essa seria a nossa referência. No caso de cirurgias da cabeça, da mandíbula e da língua, porque esses pacientes retornam com sonda nasoentérica, porque não podem se alimentar via oral, e eles ficam em jejum pelo menos 2 dias antes e depois da cirurgia, e ficarão mais, no mínimo, 2 dias para atingir 100% do JET, porque a gente precisa evoluir com calma a sonda desses pacientes. Então, eles devem ser considerados, sim, com o aumento das necessidades nutricionais depois da cirurgia. Cirurgias abdominais, como esofagectomias, ressecção do esôfago ou transposição esofágica, gastrectomias totais ou subtotais, enterectomias, que seria retirada de uma parte do intestino, colectomias, que é retirada de qualquer parte do colo, retossigmoidectomias, que é retirada do reto e do sigmoide, amputações de reto, duodenopancreatectomias, hepatectomias, essa de cima é também chamada de Whipple, conhecida também como Whipple, hepatectomias, pancreatectomias totais ou parciais e a laparotomia exploradora, onde o paciente vai ter uma incisão grande, na região abdominal. E essas seriam as nossas referências. Ainda com relação a cirurgias, transplantes renais são considerados, debulking de ovário, cistectomia radical. E esses pacientes eles devem ser pontuados mesmo antes de fazer a cirurgia. Tá? Então, são os pacientes pré-cirúrgicos. Eles, se vão fazer esse tipo de cirurgia, eles devem ser pontuados como se já tivessem feito a cirurgia, porque a gente vai considerar que eles já estão em risco condicional. Eles já vão ser pacientes com um grau de mobilidade mais severo depois da cirurgia e também com um estresse metabólico aumentado por conta do trauma cirúrgico. E também nós vamos pontuar esses pacientes no pós-cirúrgico apenas se a cirurgia foi realizada na internação presente. Então, por exemplo, o paciente deu entrada no hospital, fez a cirurgia há 1 mês atrás, essa cirurgia não deve ser pontuada na NRS, apenas se for na internação presente. Bom, então uma vez preenchido sim, pelo menos um sim aqui nessa parte, dessa pré-triagem, a gente vem para a segunda parte. E aí nessa segunda parte, sobre severidade da doença, nós já vimos aqui o que seria uma doença grave, Agora, sobre a severidade da doença, como é que a gente consideraria, onde que a gente marcaria o paciente? Então, aqui no rodapé da tabela, ele fala muito sobre a questão de necessidade proteica, mas é muito complicado e subjetivo a gente saber a necessidade proteica de um paciente. Então, ele fala também sobre a questão da mobilização. Então, ele diz que no score 1 seriam pacientes fracos, mas fora da cama regularmente, fora do leito regularmente. O score 2 seriam pacientes confinados ao leito. E o score 3 seriam aqueles pacientes em terapia intensiva, com ventilação mecânica e drogas inotrópicas. Então, em vista disso, é melhor que considerar a capacidade de mobilização do paciente, a qual está relacionada com a severidade da doença, do que a necessidade proteica, porque é algo mais prático e visual. E com relação à ingestão alimentar, aquela parte do jejum, que a gente falou, que um dia de jejum reduz 15% do valor energético total do paciente em 7 dias. E aí isso vai, essa ingestão dele nos últimos 7 dias vai para 85%. Então, com base nesse pensamento, nesse raciocínio, 2 dias o paciente estaria consumindo 70% das necessidades nutricionais em 4 dias de jejum. Se ele tiver ficado 4 dias de jejum, isso representaria 40% das necessidades nutricionais nos últimos 7 dias. Então, pode-se inferir que a cada 2 dias de jejum pontua-se um score na NRS. Esses documentos são os documentos de referência para a apresentação dessa aula. Espero que ela tenha sido útil. Obrigada!